Olá, meu nome é João Vitor, sou estudante do terceiro período de Agronomia pela Universidade Federal do Espírito Santo, campus UFES, mais precisamente localizado no município de São Mateus, Espírito Santo. Eu sou um dos autores desse projeto sobre a importância da alimentação saudável, conjuntamente com os respectivos Pedro Emanuel, Marlon, o nosso professor doutor Aloísio Bueno e conjuntamente também com a professora Nicole, que é professora da Escola de Ensino Fundamental Ouro Negro, no qual fizemos esse trabalho. Atualmente, a alimentação vai além do simples atendimento às necessidades fisiológicas. A saúde é descrita por um estado de completo de bem-estar físico, mental e social, não apenas caracterizada pelo provimento nutricional e a ausência de enfermidades. Com o avanço das tecnologias, infraestrutura de saúde pública e melhoria nos padrões de renda e acesso a bens e serviços, percebe-se uma drástica transformação nos hábitos alimentares, os quais são marcados pela inclusão de diversos alimentos ultraprocessados. Os estudantes, por estar iniciando o processo de afirmação da sua identidade alimentar, representam um grupo ávido por informações, dentre elas, as quais têm relação com a nutrição. Por isso, a alimentação é uma temática de extrema importância a ser abordada principalmente no ambiente escolar, para fomentar os educandos o hábito de fazer escolhas alimentares conscientes, o que é imprescindível para o seu desenvolvimento físico e bem-estar. Nesse sentido, é imperiosa a discussão sobre a importância de estratégias para a implementação de uma alimentação saudável, especialmente entre crianças e jovens, uma vez que os hábitos alimentares são formados na infância, sendo por pais ou cuidadores, por responsáveis por moldar os seus hábitos. E os objetivos que o nosso trabalho segue são os seguintes: promover a conscientização sobre a importância da alimentação saudável entre crianças e jovens, destacando o papel fundamental dessa fase no desenvolvimento de hábitos alimentares duradouros. Outro tópico importante: identificar e discutir estratégias eficazes para a implementação de uma alimentação saudável no cotidiano das crianças e jovens, com ênfase na responsabilidade de pais e cuidadores nesse processo. Incentivar a formação de hábitos alimentares saudáveis desde a infância, ressaltando a influência direta dos responsáveis no desenvolvimento dessas práticas alimentares. Seguindo essa perspectiva, o presente trabalho visou instruir sobre a importância de incentivar a adoção e exemplificar os benefícios de uma alimentação balanceada para a saúde. Os conhecimentos prévios e os adquiridos pelos alunos de uma turma do 5º ano do ensino fundamental foram avaliados e discutidos nesse trabalho. Seguindo a parte da metodologia, o nosso trabalho ele tem um caráter exploratório, conduzindo através de uma pesquisa quantitativa. O trabalho é desenvolvido com a participação de 27 estudantes do 5º ano do ensino fundamental de uma escola pública, localizada no município de São Mateus, seguiu-se nas atividades realizadas no turno no período da tarde, em data previamente agendada em junho de 2024, com duração total de 1h30 aproximadamente, sempre oportunizando a participação dos alunos com perguntas e relatos que ocorreram de forma voluntária. Então, durante a apresentação, os alunos tiveram uma ótima participação. Iniciou-se com uma explicação das 3 partes das atividades, destacando a realização de 2 atividades avaliativas e que entre elas ocorreria uma breve apresentação de slides sobre, primeiro ponto, a importância da alimentação saudável. O segundo ponto é a pirâmide alimentar, em que se destacam os diferentes alimentos e proporções recomendáveis. E terceiro e último, impactos da saúde e doenças no que se refere aos maus hábitos alimentares. A relação entre os alimentos produzidos na horta escolar foi mantida no nosso projeto e com participação dos alunos, ou seja, como incentivo à adoção regular de uma alimentação
rica em frutas e verduras, carnes magras e com mínima presença de doce, produtos industrializados e ultraprocessados. A aplicação do questionário de diagnóstico possui 7 questões de múltipla escolha, 2 discursivas e uma de ligar ilustrações de alimentos a seus respectivos nomes. Objetivou-se identificar o nível de conhecimento prévio dos alunos sobre os principais constituintes e a importância de uma alimentação saudável, causa da obesidade e qualidade de vida. A correção do questionário diagnóstico revelou um alto grau de compreensão e conhecimento dos alunos, com índice médio de 81% de acerto das respectivas questões, destacando-se e ressaltando apenas o baixo número de acertos da questão 7, figura 1, com 70% de respostas erradas. A formulação de respostas para a questão 7 cite 3 benefícios de uma alimentação saudável, citando fontes de vitaminas e minerais, pode ter sido uma problemática, dado que os alunos não tomaram notas das informações apresentadas nos slides que continham o valor nutricional de diversos alimentos discutidos, em especial para aqueles produzidos em nossa horta escolar. Após a realização do questionário diagnóstico, é importante ressaltar que os estudantes tiveram uma breve apresentação de slides, com aproximadamente 1h30, e logo mais na tela está os arquivos que retiramos de nossa apresentação que realizamos com os estudantes em sala de aula, que destaca alguns pontos importantes, sendo eles o que é uma alimentação saudável, a pirâmide alimentar, os benefícios da alimentação saudável e da atividade física. Após a apresentação breve dos slides sobre o tema, foi solicitado aos estudantes a produção de uma redação que cobrisse os 8 tópicos listados na própria página da atividade, para guiá-los no desenvolvimento do texto, para que fosse abordado todo o conteúdo discutido durante a apresentação. Após a avaliação das redações, ficou ampla e evidente compreensão sobre o tema, com pontuação média de 66% de cobertura dos tópicos avaliados nas redações. Apesar da formulação de frases longas, contendo múltiplas informações numa sentença, pode ser uma dificuldade para os estudantes. No geral, estes foram capazes de produzir textos com 10 a 12 linhas em menos de 15 minutos. O sentido das frases está correto e, de acordo com as informações apresentadas, além de demonstrar domínio conceitual da importância de como se ter uma alimentação saudável em seu cotidiano, são apresentados nos respectivos trechos das redações ligadas ao tópico. Finalize com uma frase positiva, como se estivesse dando um conselho sobre como praticar uma alimentação saudável, que ilustra a expressão dos alunos sobre o tema. Na resposta da criança A, ela disse: beber muita água, comer bastante verdura, legumes, ingerir vitaminas e fazer exercícios. Na criança B, não ficar comendo muito doce e salgado, coma fruta, vegetal, legumes e faça atividade física. Criança C, coma frutas, legumes, verduras e não seja sedentário. Pratique atividades como natação, vôlei, futebol e etc. Criança D, os doces devem ser consumidos com moderação para não prejudicar a saúde, para termos uma alimentação saudável e comermos bastante verduras e legumes para se ter uma boa alimentação. Nas conclusões, a fundamentação da importância da alimentação saudável na escola de ensino fundamental se mostrou interativa e sustentável. A realização da oficina Teórico X Prático proporcionou aos alunos uma maior absorção de conhecimento, o que dificilmente eles conseguiriam manter o mesmo rendimento nas aulas diárias em sala de aula. Os tópicos 4 e 6 da redação, você tem o hábito de ingerir alimentos ricos em vitaminas e minerais? X de exemplos indica a importância da alimentação saudáveis para os olhos, músculos e ossos. Apresentaram sentenças com mais de 66% nas redações avaliadas como satisfatórias, o que representa uma melhora no tópico com baixo índice de acerto, identificado pela questão 7 do questionário diagnóstico que eu havia citado anteriormente. Os questionários e a apresentação de slides podem ter solicitado mediante contato com o autor e seus correspondentes, trazendo assim uma maior compreensão sobre o tema. Aos agradecimentos a FAPES e PIBEX.
E logo abaixo temos o QR Code do nosso Instagram, onde são divulgadas as atividades do nosso projeto.